Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à coluna de Direito Tributário do Portal Roma News, a nossa coluna Tributando. O nosso agradecimento desde já a todos os internautas que prestigiam o nosso trabalho. Hoje nós temos a grata alegria de receber aqui no nosso estúdio duas figuras do mundo empresarial da nossa cidade, a Lorena e a Leteia, que trabalham com semijoias. Elas vão, na verdade, explorar conosco, vão explicar para a gente qual é a atividade econômica que elas exercem e falar também da dificuldade do empreendedorismo feminino, dos desafios do dia a dia, como elas encaram a atividade econômica que elas exercem. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês. É uma grande alegria tê-las conosco. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Domingos. É uma satisfação poder estar aqui para falar um pouco do empreendedorismo. Pronto. Você, Lorena? Sou Lorena. Muito obrigada também a todos os ouvintes a esse convite. A gente se sentiu honrada de estar aqui contigo. E estamos aqui para bater esse papo. Exatamente. A ideia é trocar ideia, né? Trocar ideia mesmo. Construtiva para todos aqueles que acompanham a nossa coluna e o próprio Portal Roma News. Bom, a minha primeira pergunta para vocês vocês se conhecem há muito tempo? Vocês já exercem a atividade nesse ramo há muito tempo? Contem pra gente um pouquinho da história de vocês. Tá. Sim. Posso começar? Nós já estamos no mercado, nós nascemos de uma família de comerciantes. A nossa avó sempre foi comerciante. Somos irmãs. Somos né? irmãs. Somos irmãs. Eu percebi que ele não sabia. Meu Deus do céu, eu não tinha Somos percebido. irmãs. Eu não tinha percebido. Somos irmãs. Pra mim, vocês eram amigas. Somos também. Somos também. Então, tudo começou realmente lá atrás, né, com a nossa avó, que começou a trabalhar com joias. E ela passou todo esse ofício para todos os filhos. Ela teve 6 filhos, então a minha mãe e as minhas tias e meus tios todos também trabalharam no segmento de joias. E veio a terceira geração. Então, nós crescemos, né, nesse mundo de beleza, de acessórios, vendo as nossas mães expondo os estojos, chamando as clientes para ir em casa, fazendo visita. Então, isso surgiu de uma maneira muito natural na nossa vida. A Lorena já desde pequenininha, né? Eu nem tanto, né? Mas a Lorena desde pequenininha, ela já gostava de vender. Ela vendia chopp na frente de casa. Nós morávamos em casa e aí, de repente, tinha uma casa mais simples que eles começaram a vender chopp. E a Lorena, estão vendendo chopp. Isso com 7 anos de idade, né, Ramana? Ai, vou lá imitar o que eles estão fazendo. Eu vou já imitar o que eles estão fazendo. Não, mas aí o que ela fez? Ela comprava o chopp da nossa vizinha e vendia na frente de casa, porque ela não sabia fazer. Um preço ajustado. Um preço ajustado. Mas ela queria ter esse prazer de vender. Então, Fazia aqui de surpresa também na escola, né? Caramba! Eu já tinha essa veia comerciante, assim, desde pequenininha eu gostava de venda. Entendi. Agora, na loja de vocês, por exemplo, é muito nítida essa divisão, o que cada uma faz? Uma é o comercial, a outra é o operacional. Como é que vocês se dividem no trabalho? Assim, eu acho que as clientes não conseguem perceber isso, né? Mas a nossa equipe percebe, porque assim, a Lorena ela é mais do financeiro, ela está mais voltada para a questão financeira e essa questão da nossa divulgação de marketing. A Lorena sempre está à frente do nosso Instagram, ela sempre está se comunicando. E eu não, eu já fico mais na retaguarda. Eu já fico administrando os funcionários, a equipe, ajustando, fazendo compras, vitrine, arrumação de peças. Ela é voltada para a organização, ela tem uma facilidade de organizar. Entendi. A loja, isso aí é com ela. O dia a dia é com ela. O dia a dia é com ela. Agora, a parte financeira é comigo. Tu gosta do dinheiro? Também. Então, assim, eu tenho essa preocupação. Então, eu sempre quis trazer essa organização para dentro da empresa. Entendi. E ela até já não era tão... Então, a gente conseguiu conciliar, né? Eu acho que a gente tem qualidades diferentes que complementam. E isso é muito bom, né, meninas? Sim. Porque cada uma, com a sua qualidade, com a sua competência, colabora para o desenvolvimento da atividade, não é? Verdade. Aí vocês têm um histórico relacionado, né? Isso, a família, a questão familiar. No trabalho com a joia. Isso. Mas, assim, nós crescemos, eu fiz minha faculdade, sou formada em fonoaudiologia. Sério? Pós-graduada, fui para São Paulo. A minha mãe gastou todo o dinheiro dela, né, para me especializar e tudo mais. E quando eu voltei para Belém, que eu comecei a trabalhar na fonoaudiologia, não estava sendo muito rentável. E aí minha mãe olhou e falou assim, minha filha,
não dá para você continuar na fonoaudiologia. Com 3 meses, ela falou assim, minha filha, vamos fazer uma experiência? Eu quero que você fique comigo 1 mês trabalhando, vendendo tudo que você vender. Você só vai ter que prestar conta das peças que vocês venderem. E o lucro todo é seu. Se você gostar, você vai começar a trabalhar comigo. Mas caso você não se identifique, você realmente invista na fonoaudiologia. E aí, justamente, eu não tinha essa veia comerciante, empreendedora, como a Lorena já mostrava desde criancinha. E eu arrasei nas vendas, eu me identifiquei de cara mesmo, esqueci a fono, larguei e comecei a vender. A Lorena já estava na faculdade, já estava formada de Direito. A Lorena é formada em Direito. Aí a Lorena, quando começou a ver, eu comprando as minhas coisas, né, indo para salão, não tendo mais que ficar pedindo dinheiro para a mamãe, ela pegou e disse, eu também vou começar também. Imitona, né? Ela imitou a venda do shopping, ela imitou depois a mudança de profissão. Ela pegou e disse, eu também vou vender. E ela começou também a trabalhar a gente iniciou na prata. Eu e a Lorena, nós iniciamos vendendo peças em prata. E aí a gente seguiu carreira solo, cada uma, a mamãe logo também, eu me desvencilhei da mamãe e a Lorena também, né? Sim, aí eu comecei também a trabalhar e entrar no ramo. Entendi. Então, no meio do curso de Direito, eu entrei já vendendo. Mas nessas alturas, uma dúvida, assim, era um trabalho individual? Individual, não autônomo. Não tinha nada disso, era nada meio disso. marreteiro? Porque nós comprávamos as joias e a gente oferecia para pessoas que nós tínhamos relacionamento. Entendi. Então, na verdade, a gente só vendia para quem a gente conhecia e aí tudo isso virou uma indicação. Entendi. Então, a gente fazia essa indicação, fomos trabalhando com isso, se aprimorando e o trabalho foi desenvolvendo. Isso em 2004. Em 2004. Em 2004. Quando foi em 2010, a gente sempre teve um trabalho autônomo. Ela até tinha as clientes dela, eu tinha a minha. Às vezes tinha as clientes em comuns, mas estava tudo certo. E quando foi em 2010, a gente recebeu um convite de abrir um espaço, uma vitrine dentro do Salão da Márcia Galvão. Aí, quando nós fomos realmente para a loja, uma loja que está era no CTZ 21, inclusive, surgiu a necessidade de abrir a empresa. A gente não teria como ir para lá sem abrir a empresa. Então, tinha que fazer realmente tudo certinho. E, nesse momento, a gente abrimos lá e começamos realmente a construir uma relação muito boa lá com a Márcia Galvão, que é uma grande querida nossa, amiga também. E, depois disso, abrimos um espaço, um showroom. Já tinha um showroom na nossa casa, né, Letéia? Isso. E aí, a gente depois sentiu uma necessidade de ter um showroom no Evolution. Tá. Um espaço em que nós recebêssemos nossas clientes. A gente nós não ficávamos assim, não tínhamos loja, né? Mas a gente queria ter aquela relação mesmo de muito cuidado, de conhecer a cliente, de oferecer o perfil dela de peças. Entendi. Então, o nosso espaço não era uma loja com todas as peças expostas, não. Elas ficavam todas em gavetas e como a gente já conhecia o perfil da nossa cliente, a gente mostrava para ela aquilo que a gente realmente conseguia ver no perfil dela. Passava um perfil para ela. Isso. A gente tem essa percepção, porque esse relacionamento com o cliente, a vendedora, né, ela vai criando esse relacionamento. Ela entende, ela tem que tentar chegar nesse sentimento, nessa demanda do cliente. Então, a gente já tinha isso. Então, a gente fez o showroom no Evolution, que deu muito certo também, até chegar a pandemia. Aí, chegou a pandemia, a gente teve que sair do Evolution, porque, assim, sair a gente fez uma escolha, porque fechou o Evolution, a gente ficou todo mundo com aquele medo, né? Era 18 de março, era o dia que no outro dia a gente não poderia... O acesso ao Evolution era tudo restrito. Sim, tiveram as limitações sanitárias. Tiveram várias limitações. Aí eu fui pra minha casa e levei, eu falei assim, mana, vamos levar toda a mercadoria pra casa e vamos trabalhar. Vamos fazer uma tentativa do online. E aí, levamos o escritório todo para dentro da minha casa e estava em isolamento. Então, eu expus toda a mercadoria lá, tive que acabar expondo. A minha casa é um apartamento grande, tinha espaço o suficiente. E a partir de então, comecei a fazer, tinha as consultoras, nessa época tinha quantas consultoras? 3? 3 consultoras. 3 consultoras que trabalhavam no showroom e no salão. E aí, quando a gente começou a mandar as fotos e eu comecei a fazer... vídeos e muitos vídeos, stories, aí simplesmente o negócio ainda aconteceu mais ainda. É mesmo? Bombou. Foi. A pandemia para nós foi o céu, isso mesmo. Caramba. Nós tivemos um crescimento de mais de 50%. Exponencial. Foi uma coisa assim absurda. Gente, esse absurda. Desculpa a ignorância.
semijoia pensando no futuro, né? Porque não podia sair de casa. Sim, mas era É isso mais ou mesmo. menos isso. Tava Sabe o que todo eu mundo acho, Domingos? pensando que a pandemia ia acabar em 3, 4 meses. Tava todo, assim, até então, quando as pessoas compravam, eu sentia que era isso. Logo, nós vamos estar usando. Então, as pessoas compraram para guardar. E sabe também o que eu acho, Domingos? É que, assim, as nossas clientes também, elas são clientes que gostam de viajar, né? Sempre têm acesso a outros lugares. E elas não podiam mais fazer nada disso. Né, esse prazer de viajar, né, de poder sair e de ir para um salão e de gastar e tudo mais, estava restrito, e para restaurante tudo estava restrito. Então, elas viram, pelo menos nos nossos acessórios, elas viram uma forma de prazer. Uma fuga. Uma fuga, Sim. entendeu? Uma alegria, porque Uma as joias alegria, dão foi uma isso verdade. que- As É joias investimento, né? É. É investimento. Agora, É. vamos lá. Pergunta. Em que medida realmente joia é investimento? Para vocês. Vocês acham que é investimento? Para quem compra? Com certeza, Explique-se. porque a joia, ela trabalha com a questão da autoestima da Tá. mulher. A mulher se embeleza, ela se alegra. Foi a mulher que não gosta de receber elogios, né? De fato, tá bem ornada. Então, é sim um investimento. A joia é tudo aquilo que tem um valor que tem uma relação de valor. Sim. Se eu olho para esse anel e consigo me conectar com ele e achar que essa peça ela me transmite ela pode me ajudar a ter mais poder sobre mim mesma, ela tem Ela tem um caráter emotivo. emotivo. Né? Ela pode ser uma joia porque alguém deu para você. Sim, E aí você tem um afetivo. né? Então, tudo isso, assim, eu considero que é um investimento. Porque hoje, se você pensar, assim, tudo que lhe possa lhe agregar valor, que tenha é uma joia. Claro, Nesse e sentido. também tem a questão econômica, né? De repente você está numa crise, você tem uma joia que você pode vendê-la, não é? Sim, e pegar também. aquele dinheiro para satisfazer aquele momento de crise pelo qual você está passando, realmente é algo importante, né? E deve ser levado em consideração. Agora, eu tenho uma dúvida: vocês atendem apenas o público feminino? Sim. É por uma questão de viajamos. mercado, de identidade, de que razão? Mercado. Mercado. É Mulher compra mercado. mais. Mulher compra bem mais. A Mas gente hoje homem também está comprando bastante, né? Também, tem muitos homens. Também, mas mulheres eles são mais moderados, até a questão de preços, Sério? entendeu? A mulher não, se ela se identifica, se ela gosta de uma peça, se ela gostar mesmo, ela vai comprar. Ela vende a casa dela para comprar a peça. É mais ou menos isso. Enquanto que o homem não. Entendi. O homem, ele quer aquela coisa mais, assim, mais barata, Ele tem um entendeu? mais sóbrio, geralmente, também. Né? É. A mulher mais enfeitada. Mas a gente se identifica também, eu considero que a gente se identifica com o público feminino, né? A nossa mãe também, a nossa família sempre foi voltada para o público feminino. Entendi. Eu acho que isso também, a gente realmente nunca quis ir para esse outro nicho, né? Foi Entendi. algo que a gente não Olha, na avançou. semana passada nós tivemos aqui um entrevistado que ele falou o seguinte: eu vi o meu pai trabalhando e construindo o nosso supermercado, e isso me ajudou muito, porque os pais não tinham estudado da forma como ele estudou, ele foi para a universidade, estudou administração, compreendeu o negócio na teoria, mas ele nunca perdeu a ligação com aquilo que ele viu os pais dele fazendo no dia a dia. Vocês também tiveram um contato, não é, com os familiares de vocês, trabalhando, fazendo, acontecendo no mundo da joia, da semijoia. Eu imagino que tudo isto também tenha colaborado para o sucesso de vocês, porque mais do que estudar mercado, mais do que estudar finanças, mais do que estudar público-alvo, você compreender a essência da atividade, ter uma ligação emotiva com aquela atividade, Com certeza. é um diferencial, não é? Com certeza. A mamãe diz pra ela, minha filha, você se formou em fonoaudiologia, fez pós na USP, né? Como é? Na Escola Paulista de Medicina. Na Escola Paulista, mas você fez o seu PhD, foi comigo. Exatamente. Ela sempre fala Ela isso. sempre fala isso. Exatamente. Você fez o seu PhD comigo. Porque realmente ela deu todo o beabá. Ela deu todo o caminho pra gente, né? Em como tratar com os fornecedores, como lidar com as Com nossas clientes. Né? Ela ensinou Tratamento. todo o tratamento, ela ensinou tudo. Então foi muito fácil. Para nós foi muito fácil, porque nós crescemos vendo a nossa avó, as nossas tias, a nossa mãe fazendo isso. Né? Então foi algo muito natural. E eu acredito que a Lejoy, à medida que ela foi crescendo, quando a gente foi
a gente começou vendendo, mas depois a gente teve que contratar consultoras para estarem Sim. também. E eu acho que sempre o nosso cuidado foi com que as nossas consultoras conseguissem também passar esse carinho, essa emoção, esse cuidado com o cliente, de olhar e perceber, não empurrar a peça para o cliente, você perceber o gosto e tá Claro. direcionando aquele cliente para que ele se sinta trabalho realmente qualificado, né? qualificado. E mas já emendo uma pergunta para você, desculpa te interromper, Lorena. É difícil formar essa mão de obra? Porque você falou assim, olha, foi fácil pra gente, a partir da perspectiva de que nós tivemos uma família que trabalhava com isso, nós assistimos ali, nós participamos dessa vida, não é? Desde o princípio. Então, sob essa perspectiva, foi fácil. Agora, formar a equipe, lidar com as adversidades do cotidiano, como é que vocês encaram isso? Com certeza, porque a nossa mãe, nossa família toda são de comerciantes de joias, mas eles não. A minha mãe teve lojas, 2 lojas, só que realmente de fazer a empresa e fazer ela acontecer e ter essa continuidade, nós fomos também, nós quisemos dar esse passo. E isso foi um passo importante, porque justamente fazer uma empresa, contratar funcionário, eu vou ter que passar aquele conhecimento meu para o funcionário. E a gente fez isso com treinamentos, a gente também treinando, estando lado a lado com o nosso consultor, vendo o comportamento dele, observando esse consultor, e também a gente, sem dúvida nenhuma, a gente precisa também de profissionais na área qualificados para estar nos ajudando. Então, a gente teve auxílio de consultores empresariais para estar dando, porque a minha mãe, apesar, ela tem muita experiência, ela tem muita expertise, mas a minha mãe, ela não tem uma super expertise vamos supor, No mundo empresarial. No mundo empresarial. Faz a diferença Que faz a também, não é? diferença. Então, eu acho que é a junção de 2 coisas. Eu tenho todo a experiência da minha mãe com a busca de profissionalismo, que eu acho que que essa terceira geração que veio, a gente resolveu dar esse passo, que é realmente abrir a empresa e construir, profissionalizar, Exato, sabe? Personalizar a embalagem, fazer com que aquele cliente se sinta especial, que se sinta diferenciado. Mas né? assim, de qualquer Mimos, coquetéis, então a gente estava sempre reunindo nossos clientes, e sempre uma característica da Lejoy foi fazer coquetéis para reunir clientes. Então, desde a época, quando a gente nem abriu a empresa, no meu apartamento a gente fazia coquetéis, e isso era sempre recorrente. Conta muito, né? Conta. Mas assim, ainda continuando com relação a essa questão de equipe, não é fácil montar uma boa equipe. Não é fácil. Então, hoje nós temos uma equipe de excelência. Eu considero todas as minhas consultoras. Quantas são? São 7. Tá. São 7 consultoras e 3 pessoas que estão por detrás da questão. São 7. Não consultores, 7... São 4 consultoras e tem mais 3 funcionários que são da contabilidade, né? E relacionado também ao saque, porque achei muito importante o saque. O que seria? Nós não trabalhamos com joias, nós trabalhamos com... É como se fosse... Ouro, né? Não é com ouro, nós trabalhamos com semi-joias, só que são de designs. Tá. Então, essas peças, elas também sofrem alguns defeitos, danificações. Então, nós precisamos também de uma pessoa que fique nesse contato para dar esse pós-venda para esse nosso cliente. Entendi. Né? E não é fácil formar esse profissional. Eu imagino, né? Porque o cabra tem, ou a pessoa, desculpa a expressão vulgar até, tem que ter um conhecimento de causa muito grande, não é? Uma sensibilidade. Isso, para identificar se aquela peça foi um mau uso ou se realmente foi um defeito de fábrica, né? Mas, assim, graças a Deus que hoje nós estamos com uma equipe muito alinhada, né, que realmente consegue passar essa identidade, esse propósito da Lejoy. É desde 2004, né? Desde 2004 como autônomas. Tá. Em 2010 abrimos a empresa. Não, em 2010 nós nos unimos. Sim. Aí, em 12, de fato, abrimos a empresa, o CNPJ Lejoy. Entendi. Que foi quando a isso. gente entrou na Márcia Galvão. Entendi. Entendeu? Entendi. E a gente fez também uma mudança que eu considero muito importante, assim, que foi trabalhar com a curadoria de joias assinadas por design. Então, a gente trabalha com curadoria de joias. Isso significa o quê? Que nós trabalhamos com joalheiros que fazem uma história, que criam peças, que criam histórias, né? Então, existe toda uma história por trás dessa peça que eu estou usando, por trás... Então, assim, a gente escolheu trabalhar com esses designers justamente porque eles conseguem, através de uma peça, conectar com uma mensagem, conectar com uma história. Personaliza, né? Cria uma narrativa
que para a pessoa que está adquirindo pode ser muito importante, não é? Justamente. O nosso cliente, hoje em dia, ele compra uma peça que tem a ver com o que ele acredita. Então, todas as nossas coleções, ela tem um porquê, ela tem uma história por detrás. Então, ao usar, né, um acessório de design, você também está comprando aquela história. Lógico. E é isso que é algo muito bonito, legal. né? Não é. Quando você compra uma peça de design, você não está comprando só a peça por ser bela. Sim. Não é o belo pelo Não é o belo. belo, não é o belo pelo belo, entendeu? É o belo com uma história, Com Claro. propósito. né? Com propósito, com uma arte. Então, isso é bem apenas legal. a beleza aparente ali. Aparente. Não é? Isso, Ela ela tem tem uma uma energia. história, ela tem uma Exato. Essa energia. peça tem uma energia. O design, ele deposita uma energia em cima daquela peça, E o né? mercado para vocês aqui é bom? Em Belém? É maravilhoso. 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 Entendi. Não tem Muito. concorrência, tá de boa. Não é, eu não posso desprezar os nossos concorrentes. Existe sim concorrência, mas assim, eu acredito que a gente é pioneira sim na questão da curadoria de design. Existem muitas pessoas que trabalham com a questão das semijoias, com as peças que vêm de fora, ou estão às vezes com imitação, com peças que vêm de fora do Brasil, existe. E isso aí são pessoas que têm um trabalho, que a gente já trabalhou um período com as semijoias, hoje o nosso forte é trabalhar com a curadoria. Mas eu acredito sim que a concorrência ela existe, ela é importante, Tá. porque através da concorrência a gente também está querendo sempre, pelo menos nós tentamos estar com esse passo à frente, tentamos estar entrando nesse oceano azul Sim. para que a gente possa ir além. Não, Qualifica mais. Isso, a qualifica concorrência ela é mais. importante. Eu não posso Lógico. desprezar, não posso dizer que não tem, ou então eu vou desprezar. Não, E até fica estagnado às vezes. Depois Isso precisa mudar mesmo, porque- A concorrência, ela faz a gente dar um passo à frente. Ela faz a gente ter aquele cuidado, um cuidado maior para você, né, tentar se superar. A gente sempre quer estar um passo à frente. Então, a concorrência, ela certeza, tira né? a gente dessa zona de conforto, Olha, né? me diz uma coisa, em algum momento vocês se sentiram ameaçados por alguma dificuldade? Por exemplo, durante a pandemia, não, porque para vocês foi um paraíso, né? Mas em algum momento vocês sentiram assim, meu Deus do céu, o que vai ser do meu futuro amanhã? Não tá indo do jeito que eu gosto, não vendi tanto. Vocês nunca passaram por essas situações? Domingos, por incrível que pareça, não. Meu Deus. O que a gente passa, às vezes, são diversidades. A gente não tenta colocar isso como frustrações. Quando Tá. a gente passa, a gente não tem esse lema, né? Nunca Lorena? fracassaram. Não, Não é isso. isso. Às Não é vezes fracassar. pode até parecer como se fosse algo, uma superioridade, não tem nada a ver com isso. Até porque todos nós, a gente tem dificuldade. Claro. A gente tem dificuldade. Já teve momentos de dificuldade. Mas eu acho que eu tava conversando com ela até, eu falei, mana, eu acho que isso é muito da mamãe. A mamãe é muito positiva. A minha avó é hiper positiva. Então, assim, o que acontece? A mamãe, em nenhum momento da vida dela de dificuldade, alguma coisa, ela colocou aquilo com peso. Então, quando acontece uma situação difícil, por exemplo, a pandemia. O que aconteceu na pandemia? Eu falei, mana, eu acho que agora a gente vai dar uma parada, porque as coisas estão um pouquinho, né? Eu acho que com essa pandemia as pessoas vão parar de comprar. E aí eu falei, cara, graças a Deus que a gente estava lá com uma certa reserva, eu falei, não, vamos ver o que vai acontecer. E não foi o que aconteceu. Agora, por exemplo, quando quando a gente estava na Márcia Galvão, e aí a Márcia mudou, foi para outro salão. E aí a gente não foi com ela, foi uma pena. Ela realmente não conseguiu que a gente pudesse ir com ela. Nesse momento, foi um momento difícil, que a gente falou, poxa, estamos perdendo um espaço. Mas aí, logo, a gente pegou assim mesmo, não, vamos fazer o nosso showroom lá no Evolution, né? Vamos investir mais Não, a no gente já showroom. estava no Evolution, né? Mas vamos a gente... abrir um outro espaço. Aí foi quando a gente já conseguiu, logo depois... Mas uma dificuldade, né? Vocês encontraram Isso, uma justamente. solução. Então, assim, a gente sempre encontra uma solução. A gente não fica remoendo e chorando naquele problema, E entendeu? é uma solução rentável, pelo jeito, né? Sempre é uma solução rentável. Então, Isso é bem realmente... bacana. Agora, por exemplo, vocês falaram assim, olha, eu tenho uma linhagem trabalhando nesse mundo, né? Desde a avó, mãe, tias, primos. a vocês agora. E já tem a outra geração esperando pra trabalhar ou não? Pois é, eu já falo pra... A Letéia vive colocando na mente das meninas. Eu tenho 4 filhos. Tá. E, bom, os meninos eles não vão seguir desse caminho. Mas as pequenininhas, hoje mesmo eu estava conversando com elas dizem que elas querem ser a dona da Lejoy. Elas querem ser a dona da Lejoy. Da continuidade, né? Da continuidade. E Então, ela tem incentivo. Eu também. E eu super incentivo, né? Eu vejo assim que tem outras empresárias que falam, não, eu não
não quero que meu filho trabalhe com isso, porque é muito difícil, é muito problemas, são muitos tributos, e eu quero que sejam médicos, advogados. Mas não, se as minhas filhas quiserem, de fato, ser empreendedoras, elas vão ser e vão ter todo o meu apoio. Entendi. O É empreendedorismo é assim, eu sou apaixonado pelo empreendedorismo. Lá eu sou dono de escritório, né? Trabalho com direito tributário, advocacia fiscal voltado para pessoas jurídicas, né? Para as empresas. E a gente mata um leão por dia, né? Porque Nossa Senhora, não depende de você, são dramas emocionais muito grandes envolvendo, às vezes, o cliente, que ele quer resolver uma situação imediatamente. Acontece muito, por exemplo, de cliente ter mercadoria apreendida porque não pagou tributo, ou porque, às vezes, a própria administração comete algumas ilegalidades, não é? Então, você lidar com essas dificuldades é muito penoso, às vezes, até, não é? Mas, enfim, o fato é que eu sou apaixonado pelo empreendedorismo, pelo jeito vocês também. Né? Vocês têm uma trajetória muito bonita, muito bela de sucesso no empreendedorismo, em algo que vocês amam fazer, que vocês fazem muito bem efetivamente. A gente percebe que vocês têm domínio de causa e pelo relato de vocês são assim pessoas muito bem-sucedidas nessa atividade, não é? Se vocês fossem deixar uma mensagem para alguém que queira, não mesmo trabalhar com o ramo que vocês trabalham, mas que queira empreender, o que vocês falariam? Olha, eu considero assim que se a pessoa não tem. A gente teve a sorte de ter uma família que deu suporte, mas eu falaria para quem quer iniciar um empreendedorismo: se você não tem um suporte inicial de família ou de pessoas que estão do seu lado lhe apoiando diretamente, procure uma consultoria empresarial. Eu acho isso fundamental. Assim, você buscar esse conhecimento de um profissional, ele faz muita diferença. Eu considero que o desenvolvimento da Lejoy, ele partiu também disso. Porque não foi porque a gente tinha uma experiência que a gente ficou só naquilo. Então, eu acho que a gente é o que é, a gente está se desenvolvendo e buscando se desenvolver porque nós também pedimos auxílio. É um Né? gesto de humildade também. Com certeza a gente precisa do apoio, né? A gente precisa do apoio, ouvir, é tão importante. Às vezes está acontecendo problemas na empresa, a gente já teve um período de dificuldade com algumas com consultores, e quem realmente conseguiu contornar a situação foi o consultor. Porque ele estava esse de gestor, fora, né? esse gestor. Esse consultor de fora, esse gestor de fora, ele conseguiu ter um olhar diferente e conseguiu administrar e colocar as coisas mais arrumadas. Então, é Isso importante. É essencial, né? Buscar o profissional que vai ajudar, dar um caráter qualificado para o negócio, resolver eventuais crises, não é? Que pelo jeito vocês não enfrentam tanto, isso é muito bom, né? Muito bacana. E são duas irmãs que nunca brigam. Não, a gente tem sim nessas tretas. Sério? A gente tem. Sério? Temos. Tem, mas eu falo pra ela até assim, mano, a gente nunca dormiu chateada uma com a outra. A nossa treta é o seguinte: acontece uma situação, uma discussão, a gente não concorda com alguma coisa, mas a gente, logo em seguida... Como uma compra de coleção, né? De repente, a gente chega uma coleção, assim, um catálogo pra gente, aí a Lorena, nossa, amei. Aí eu, mas eu não sei não. Aí ela, não, mas eu quero comprar de igual. Aí a Lorena, não. Então a gente tem, assim, alguns conflitos, assim, né? Mas são muito divergências. São divergências. É isso que a mamãe sempre ensinou isso pra gente. Então, a gente tem uma discussão, um probleminha, mas ele é solucionado ali mesmo. Pronto, se alguém... Longe dos funcionários. A gente tenta. A gente tenta nem sempre. Sandrão, isso né? é algo a se trabalhar. Exato. A gente precisa aprimorar. Mas pelo menos vocês não são dramáticas. Não, sim, é aquela discussão que às vezes até meio quem vê até é engraçado, entendeu? Mas assim, a gente precisa estar se policiando. Falou, mano, a gente precisa se policiar. Verdade. Meninas, olha, eu tô super feliz pela participação de vocês. Infelizmente, o nosso tempo tá acabando, né? Nossa, eu falei pra vocês, Gente. que ia ser rápido, que não ia doer, porque é muito simples, porque realmente é uma conversa muito informal. A gente tenta deixar os convidados muito à vontade para eles fazerem as exposições, né, da vida deles, das dificuldades, como é que eles lidam com o ambiente de trabalho, a atividade que eles exercem. E é muito gostoso sempre, porque é um papo descontraído, sincero. Eu considero que é um papo muito sincero, porque a gente deixa os convidados muito à vontade aqui, como eu falei para vocês. E agora o nosso tempo está acabando e eu queria ouvir de vocês, né, o que vocês sentiram, se vocês estão contentes também, o que vocês querem falar como mensagem final.
Olha, eu tô super feliz, né, de estar aqui. Assim, para mim foi uma grata surpresa, esse convite. E eu acho que é sempre bom essa troca. A gente tá. Eu acho que às vezes as pessoas querem saber um pouco da história, querem saber como é que foi que aconteceu. E às vezes pode ser, de repente, um ponto que a pessoa tire algo daqui dessa conversa, uma inspiração para poder também construir seu negócio. Então, a gente quer, assim, como empreendedoras femininas, que mais mulheres construam os seus negócios, façam realmente as coisas acontecerem. É isso, a gente pode ser uma inspiração de repente. Inspiração. E você? Ai, pois é, a mensagem Tava que nervosa, super né? nervosa. Falou a beça. Gente, mas foi tranquilo. Mas é isso, para quem tá querendo empreender, não desista do seu sonho. Siga a sua intuição, que isso é muito importante. E como a Lorena mesmo falou, né? É importante realmente a gente ter sempre esse apoio, né, de uma gestora, né, junto com a gente para realmente as coisas acontecerem. Né, e não cairmos em ciladas. E trabalhar duro, né? E trabalhar duro muito, muito, porque as muito, coisas não muito. acontecem do nada. Não Muito esforço, não muito acontecem do sacrifício. nada. É isso. Meninas, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela Obrigada, participação. Domingos. Obrigada, Domingos. Você é um Nós estamos maravilhoso. aqui sempre à disposição para que vocês tenham esse canal de comunicação também, de exposição das ideias de vocês, daquilo que vocês estão fazendo, tá? Isso aqui é um canal de direito tributário, mas a gente sempre coloca de maneira muito ampla as possibilidades para que as pessoas venham dentro do seu trabalho, dentro das suas competências, colocar também as expressões, não é? Do seu ser, eu digo. Mas, mais uma vez, obrigado, tá, por tudo, pela presença de vocês. E eu quero reiterar o meu convite a todos vocês que prestigiam o nosso trabalho, que continuem nos acompanhando nas redes sociais, Instagram, YouTube, Portal Roma News, certo? Se vocês tiverem dúvidas, mandem para a gente, nós respondemos a vocês. E já sabem, curtam esse vídeo, dê o joinha de vocês e compartilhem em todos os meios possíveis e imagináveis. E nós nos veremos em uma próxima oportunidade.